Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí, mais uma segunda-feira maravilhosa. Hoje tá com uma carinha de outono mesmo, né? Tá um solzinho assim de fim de tarde bem dourado, né? Não tá calor, tá até um friozinho, né? Com essa carinha de outono. Vamos nesse dia maravilhoso. Pessoal, eu preciso dizer algumas coisas antes de começar a aula de hoje. A aula de hoje serão 10 dicas para uma excelente redação, né? Que eu trouxe aí para vocês, baseado em algumas análises que eu fui vendo. E eu entendo que tá todo mundo meio surtado, não sei o que, com esse negócio de pandemia. Eu entendo que as pessoas estão tentando se adequar, eu tento entender um monte de coisa, né? Só que eu acho que é importante também algumas pessoas colocarem a mão na cabeça e parar de fazer certas besteiras, né, gente? Exemplo, eu tô recebendo prova sem nome. Prova sem nome. A pessoa não manda a prova e não manda o nome. Aí eu faço como, né? Aí eu vejo gente relutante, né, numa série de coisas que se deve fazer. Eu vejo gente cobrando coisas que na verdade não se tem o direito de cobrar. Eu vejo gente tipo brigando brigando assim, falando de jeito meio agressivo, né? Colocando assim, tem que fazer, tem que ver, tem que, né? Cuidado, gente, né? Tem nada não, né? E o mais engraçado é que eu vejo gente falando grosso, mas aí quando se fala grosso com as pessoas, ai, grosso. Gente, para, né? Para. Foco no que é importante, né? O seu direito acaba onde começa o meu. É importante a gente pensar nisso. Tô dizendo tudo isso para vocês principalmente porque eu li um texto maravilhoso agora, eu tava procurando um tema para dar uma redação para vocês e eu tava lendo um texto maravilhoso que se chama Liberdade. Começa com um poema falando que as pessoas... Eu até, infelizmente, não vi de quem era o poema. E tava falando sobre a liberdade. Ó. As pessoas, tipo, primeiro começam roubando uma flor do seu jardim, aí depois já começa pisando no jardim, pisando nas flores, aí depois, quando você vê, já estão entrando na sua casa, já estão pegando o que não é dela, pegando o que é seu, né? E daí depois vinha um texto, né, que eu achei muito legal, que atribui tudo isso aí sobre liberdade atrelada ao respeito. Eu achei muito legal isso, por isso que eu tô falando tudo isso pra vocês. E eu vejo que tá acontecendo muito isso nessa história de Covid, não sei o quê. Tudo bem, tem que dar um desconto, as pessoas estão meio que surtando, né? Mas, né, seu direito de surtar acaba onde começa o direito de surtar do outro também. Beleza, gente? Bom, vamos lá, não tô aqui pra ficar falando sobre isso também. Eu vou falar principalmente hoje sobre dicas de redação. Pessoal, nós temos mais 3 aulas, essa e mais 2, aí depois já é a outra avaliação. A redação que eu vou pedir pra vocês com critério de avaliação, tá bom? Então aqui, ó, acho que dá pra ver bem, né? Dicas aí pra gente fazer uma boa redação. Eu trouxe 10 hoje, na aula que vem eu vou trazer mais, acho que umas 10, né? E a gente vai aí aprimorando a maneira como nós escrevemos. Lembrando, gente, que o que eu espero de vocês é que vocês absorvam essas informações para na hora de escrever, né, escrevam bem. É lógico, não quero que você escreva dessa maneira sempre na sua vida, né? Mas existem momentos em que a gente tem que parar e observar essas regrinhas. Vamos lá, pessoal. Primeiro, a gente tem que tomar cuidado com abreviações, né? Escreva as palavras por extenso. Nossa, tô com um soluço. Escreva as palavras por extenso, né? As abreviações são consideradas incorretas, portanto, não use abreviações quando no corpo do texto de sua redação, né? Ou seja, é uma coisa muito complicada hoje em dia, porque nós estamos cada vez mais utilizando a tecnologia móvel, o celular, e a gente escreve cada vez mais abreviando. No dia a dia, eu acho que tem mais é que abreviar mesmo, né? Para facilitar a vida da gente. A nossa vida está muito dinâmica, cada vez ela exige mais velocidade na comunicação. Só que quando a gente for escrever um texto, a gente tem que, né, tomar cuidado, um texto formal, a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso. Então, o que é errado, né? P, C, tá, pra, quando, abreviado,
né? Prof, edit, pof, fone, cine, tudo isso a gente tem que tomar cuidado porque é errado em texto formal, tá? O certo seria para, com, está, para, quando, né? A gente não pode usar desse jeito e usa-se desse jeito. Aqui, professor, edifício, população. Aqui embaixo, telefone, cinema. É claro, gente, que exemplo, né? Isso acontece muito comigo hoje em dia. Eu vejo pessoas entrando em contato comigo e colocam, prof, posso, não sei o quê. Claro que pode, né? Eu queria entregar um documento, uma prova, aí na prova, em vez de colocar professor Felipe Guerra, coloca prof Felipe Guerra. A gente até aceita, não tem... Felipe, mas prova não é documento? Mas nesse caso até é aceito. Mas quer ver uma coisa que é absurda? É a pessoa vir falar comigo no WhatsApp e, tipo, nem se identificar, né? Não coloca nem bom dia. Coloca, prof, tô entregando um negócio. Pô, que negócio? Quem é você, né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que tomar cuidado, né? Acentos. Aí mora o problema. Por que mora o problema? Porque nós tivemos uma revisão ortográfica há pouco tempo. Então tem muitos acentos que já não são mais utilizados. E já está começando a se ver esses acentos em textos formais como erro. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? Ideia. Ideia antigamente tinha acento, hoje não tem mais. Aí, por um determinado tempo, ele foi perdoado. Só que agora, em textos formais, já não estão mais aceitando escrever ideia com acento. Então tem que tomar cuidado. Quer ver um que eu sou super assim, relutante em parar de usar? Pelo com acento, né? O pelo com acento é pelo que a gente tem tipo de cabelo, né? E, toda vez que eu escrevo pelo referente a cabelo e não ponho um acento, eu acho que tá errado. Aí eu sempre ponho, mas daqui a pouco, se eu puser isso em documento, já vai ficar zoado, entendeu? Já vão dar errado. Então, acentos. Coloque-os com clareza e corretamente, e não simples traços displicentes, né? Em pé ou deitado. O acento grave, a crase, levemente voltado para a esquerda, o agudo, levemente inclinado para a direita. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente escreve rápido, o acento fica tipo um traço para cima, você não sabe se é crase ou não, né? Mas a pessoa entende. A pessoa não tem que entender, você tem que fazer correto, né? Tanto o acento grave quanto o agudo e o circunflexo devem ser colocados bem próximos das respectivas letras e bem centralizados, e não distantes e de lado. O acento não pode ser um risquinho qualquer, torto, deformado, ilegível. Ele tem que ser escrito de maneira correta, clara e precisa. Faça-os de tamanho normal, nem demasiado grandes, nem demasiado pequenos. É até engraçado, gente, que eu vou falar com vocês daqui a pouco, é uma próxima regrinha, que a gente vai falar sobre escrita, sobre letra, né? Eu vejo muita gente falando, minha letra é assim mesmo, então mude a sua letra, né? É que eu escrevo rápido, então escreva devagar, né? Não existe justificativa para letra ruim, não existe. Ninguém é obrigado a aceitar a letra ruim, entendeu? E as pessoas acham, minha letra é assim, ele tem que aceitar. Tem que aceitar o escambau, mano. Não tem que aceitar, você tem que aprender a escrever direito, né? Né? Quando você é primário, eu entendo. Agora a pessoa tá lá no técnico, tá na faculdade, escreve garrancho, abra o ré que os pais. Nem médico tá tendo direito mais de ter letra garrancho. Nem médico tá tendo esse direito mais. Digo médico assim com ênfase porque os caras se acham, né? Imagina, a gente vai poder... não pode. A gente tem que dar o exemplo. Escrever bonito. Não tô falando que a letra tem que ser perfeitinha. Não existe letra bonita padrão. Existe letra legível, gostosa de ler. 3. Ambiguidade. O que é ambiguidade, Felipe? Eu até numa outra aula já falei sobre isso, né? É quando a gente dá uma outra... um outro sentido para a palavra ou para a frase. Então, evite frases ambíguas, confusas ou de duplo sentido. Ocorrem em consequência de má pontuação ou da má colocação das palavras. A ambiguidade deve ser evitada
com a utilização de termos que expressem clara e objetivamente o que se pretende mostrar. Ou seja, a gente tem que ter aí, né, tem que se preocupar em usar termos corretos, né? A língua portuguesa é muito rica, então a gente pode sim substituir algumas palavras para ficar um termo melhor. Aqui a gente tem exemplo, né, de frases ambíguas, né? Aí a gente tem, está se dando aqui uma maneira de trocar, duas maneiras de se trocar essa frase. Então vamos lá. Alice saiu com sua irmã. Irmã de quem? Irmã dela ou irmã de uma amiga? Então é importante que a gente saiba, sua irmã aqui é quem? Né? A sua irmã ou a irmã dela? Né? Vi José beijando sua namorada. Puta merda! A namorada dele ou a sua? De um amigo? Senhor, imagina o problema que isso pode virar, hein? Você escreve isso no WhatsApp, nossa, velho, tem morte aí, tem morte. Se é tipo na Paraíba é pior ainda, porque lá o povo não pensa duas vezes, já senta o facão. Um ladrão foi preso em sua casa. Peraí, na casa do ladrão, na casa dele, ou na casa em que ele estava assaltando, na casa da vítima, né? João ficou com Mariana em sua casa. Então, o João ficou na casa dela ou na casa dele, né? Aqui, pessoal, até inclusive eu acho que eu cometi um erro na hora que eu estava explicando esse quadro, né? Eu falei assim que as frases ambíguas a gente tem que trocar por essa aqui ou por essa, né? De acordo com a objetividade da frase, né? Pintaram o quarto da casa em que durmo. No qual durmo ou na qual durmo, né? No quarto onde eu durmo, ou onde se dorme, ou no quarto onde eu durmo mesmo. Ok? Isso aqui são exemplos de frases ambíguas que a gente tem que evitar. Evitar como, né? Lógico, você pode colocar em outra expressão, mas esse sua irmã, sua namorada, em sua casa, a gente tem que evitar. Quarta dica: anulada. A redação poderá ser anulada ou receber nota 0 se estiver ilegível, fugir do assunto, for escrita a lápis. É engraçado, né? Porque a gente tá tipo... eu vejo muito isso, né, nas salas onde eu dou aula, de gente às vezes entregar prova a lápis. Gente, prova é documento, não tem como se entregar a lápis. Você não assina cheque a lápis, você não assina contrato a lápis, né? Então não pode, né? Se for escrita com rasuras e sem título, for apresentada sob a forma de verso, então tudo isso aqui a gente está falando de redação, tá? Não obedecer ao espaço e ao número de parágrafos determinados. Existem provas, avaliações que exigem um número mínimo de parágrafo e número máximo, né? Não seguir as instruções relativas ao tema escolhido, tiver menos ou mais linhas do que a quantidade pré-estabelecida e contiver cópias das ideias do texto de motivação, quando este for dado. Ou seja, né, existe um texto para você ter como base, se você copiar um pedaço dele, a prova pode ser anulada. Aspecto visual da redação. A qualidade da letra, margem, espaços entre as palavras, legibilidade, limpeza, pontuação, facilidade de leitura, parágrafos, que são os espaços, né, e períodos. Gente, tudo isso aqui tem que ser observado na hora que você vai fazer uma redação, né? Não pode fazer de qualquer jeito. Não pode. E o pior, muita gente faz de qualquer jeito, alegando o síndrome de Gabrielão. Ah, eu sou assim, eu faço assim, é assim que a minha é. Você tem que aceitar. Não tem que aceitar nada. Tudo aquilo que é pré-estabelecido, né, tudo aquilo que é combinado não sai caro. A gente tem que, fazer no padrão exigido. Tô dando muita ênfase nisso hoje, gente, porque isso aqui são coisas simples que reprovam muitas pessoas,
né? E eu acho injusto. Às vezes a redação é até muito bem feita, só que a pessoa cometeu um errinho aí de fazer com a letra meio garrancho, perde a oportunidade aí de uma redação boa. 6. Barbarismo ou estrangeirismo. Isso aqui é muito, muito divertido, né? O que é barbarismo ou estrangeirismo? É a utilização de palavras ou construções estranhas à língua portuguesa. Então a gente tem que evitar usar esse tipo de palavras, né? Estrangeirismo, exemplo, show. A gente tem que evitar colocar show e usar espetáculo. Show não é uma palavra brasileira, né? Jeans. A gente tem que evitar usar a palavra jeans e usar calça de brim, que é o que é utilizado, que é no nosso idioma como deveria ser dito. Aí, eu tenho que dar o braço a torcer nessa situação. Como assim, Felipe? Meu, puta merda. Eu nunca uso a palavra espetáculo. Eu sempre uso show. Eu geralmente uso a palavra... Se eu for usar a palavra espetáculo, não me lembro de ter utilizado agora em determinadas redações, mas se eu for utilizar é só para não falar de novo a palavra show, né? Eu me lembro até nitidamente de uma coisa que as pessoas chamavam de licença poética, mas não é licença poética. Licença poética é quando você se vale do direito de escrever uma palavra errada só para ficar melhor na situação. Poema usa muito esse tipo de situação, por isso que se dá o nome de licença poética. Existe uma que foi muito utilizada na década de 80 e 90, que era show da Xuxa, né? O show da Xuxa era escrito com X, né? Mas, tipo, porra, aí as pessoas falavam, isso é licença poética para poder fazer parzinho com o Xuxa com X. Mas não é, nesse caso, não se usa a licença poética. Na verdade, nesse caso, o que geralmente acontece é porque a palavra show não é a portuguesa, ou melhor, né? A palavra show não é portuguesa. Então ela foi aportuguesada com X. Ah, Felipe, é errado. É errado, tá? Mas a discriminação como licença poética não é a definição correta, não é a justificativa correta, tá? Pessoal, calça de brim. Se alguém falar calça de brim pra mim, eu não sei o que é. Pra mim é calça jeans. Então, o exemplo aqui que foi dado, eu acho meio sacana, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado pra não usar palavras que não sejam da nossa língua em redações formais, tá? Isso é mais pra, né, a gente tomar esse cuidado. Continuando aqui. Então, nós já temos aí a 6ª dica. Vamos aí pra 7ª. Cacofonia ou cacófato. Eu lembro até hoje quando eu aprendi isso na 4ª série. Gente, eu me mijava de dar risada com isso aqui na 4ª série. Até hoje eu, tipo, sei lá, acho que eu acho meio engraçado. Então, ó, é o encontro de sílabas, que formam palavras de sentido ridículo ou obsceno, com a produção do som desagradável, né? Então, exemplo de cacófato. Meu coração por ti gela. Tigela, né, forma outra palavra, tigela. Então a gente tem que usar como? Meu coração gela por ti. Ai, Felipe, mas fica esquisito. Tigela não fica menos esquisito, fica até pior, né? Vou mijar pra casa. Não preciso nem explicar, né? O mijar aqui pra casa. Então é já estou indo pra casa, fica melhor. O noivo beijou a boca dela. Cadela fica esquisito, né? Então o noivo beijou-a na boca. Nunca gaste dinheiro com bobagens. Nunca gaste dinheiro com bobagens, né? Jamais gaste dinheiro com bobagens seria o ideal. Aí, pessoal, é assim, esses cacófatos a gente geralmente só percebe quando alguém fala rápido. Então a gente escreve, fica perfeitinha a frase. Mas aí na hora que a pessoa tá lendo, se ela lê um pouco mais rápido, fica esquisito, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, que é um cuidado que exige até um pouco mais da gente. Por quê? Porque na hora que a gente tá escrevendo, às vezes a gente não percebe. Por isso que é tão importante a gente ler a redação e às vezes até reler para ver se pega esse tipo de falha. Ok? Então aí temos a dica de número 7. Dica de número 8.
caligrafia. Uau! Então vamos lá. Caligrafia, né? Escreva com capricho e nitidez, procurando tornar a sua caligrafia clara, uniforme e bem legível. Se possuir grafia ruim, faça de tudo para melhorá-la, porque uma redação escrita com capricho e grafia bonita impressiona favoravelmente a pessoa que está lendo, né? Não invente traços novos nas letras e não enfeite demais as maiúsculas, pois o leitor do texto pode não compreender o que você está escrevendo. Então, é engraçado porque, assim, eu já vi, inclusive em livros, né, quando a pessoa floreia demais a primeira letra do parágrafo. Às vezes floreia tanto que eu não entendo. Né? Assim como várias outras pessoas também não entendem. Então eu tenho que terminar de ler a palavra para daí ver o que significa a primeira letra. Poxa, sacanagem, né? Então, florear fica bonito, mas demais atrapalha. Algumas pessoas da sala vão até se lembrar de certos colegas em que eu sempre falava na aula. Falei, gente, pelo amor de Deus, essa letra tá muito difícil de entender. Né? Às vezes eu tenho que corrigir lá determinada frase e fica difícil de eu entender, ao ponto de eu levar assim, um certo tempo para conseguir traduzir o que aquele traço, que aquele rabisco estava querendo dizer. Né? E isso, gente, é assim, a gente tem que lembrar que as pessoas que corrigem redação, as pessoas que corrigem, tipo, provas, essas coisaradas todas, são seres humanos e estão suscetíveis ao bom humor do momento. Se a pessoa... Desculpe. Se a pessoa tá mal-humorada e vê uma letra ruim, às vezes ela dá uma nota ruim, às vezes até por uma resposta boa, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Ah, mas a pessoa não tem o direito de fazer isso. Você nem vai saber se ela fez isso ou não. Você vai correr esse risco? Vale a pena correr esse risco? Acho que não, né? 9. Não, desculpa. 9. Frases feitas e modismos. Vamos lá. Isso aqui, gente, às vezes a pessoa quer escrever bonito, aí fica colocando frasezinha feita que a gente escuta toda hora. E isso, na verdade, demonstra uma incapacidade de criar frases melhores, né? Então, ó, evite-os, frases feitas e modismos, pois empobrecem o texto e demonstram a ausência de originalidade, falta de imaginação e de bom gosto. A inflação galopante. Nossa, a gente escuta tanto isso que, fica até chato, né? Rigoroso inquérito, né? Tipo, é uma coisa que a gente usa toda hora, né? A vitória esmagadora, né? É chato. Astro-rei. Eu vejo sempre as pessoas, nossa, o astro-rei surgiu hoje como... para, fala o sol mesmo, é muito mais legal. Caixinha de surpresas, né? Futebol é uma caixinha de surpresas. Nos píncaros da glória. Esse nos píncaros da glória antigamente usava-se muito, hoje em dia eu nem escuto, tá? Encerrar com chave de ouro. Ai, que bosta. Nos primórdios da humanidade. Quer ver uma outra que eu escuto bastante também? Por último, mas não menos importante, né? Não é fácil falar a respeito de, eu acho que a esperança é a última que morre, um dos problemas mais discutidos da atualidade. Tudo isso são exemplos de frases feitas que a gente pode evitar, né? Por mais que venha na sua cabeça essa frase, às vezes você até escreve, eu vou trocar essa frase, é muito comum, né? Apaga, escreve outra, fica mais legal, né? Aí, gente, eu também não posso deixar de falar sobre alguns clichês, né? O que são clichês? São expressões idiomáticas, né? Que de tão utilizadas se torna previsível, né? Desgastou-se e perdeu o sentido ou se tornou algo que gera uma reação ruim, algo cansativo por ser previsível e repetitivo, né? Tem que sair de cabeça erguida. Puta clichê, né? Não, a gente tem que sair dessa e a gente tem que sair de cabeça erguida. Para, mano, né? A maldade está nos olhos de quem vê. Puta clichê. A maldade não é nos olhos de quem vê, tá na frase que você escreveu. Se você escreveu sem maldade, você escreveu mal a frase. Beleza? Jargões. O que são jargões, né? Jargões são expressões...
Pronto. São expressões ou palavras comuns para um ou alguns grupos profissionais, né? Exemplo, para os advogados, peticionar significa o que os leigos conhecem por entrar com a ação ou pedir para o juiz. Então, Felipe, o que é jargão? Jargão são palavras que determinadas áreas entendem e outras não. Então a gente tem que evitar só se a gente estiver escrevendo para um público muito específico. Aí a gente pode utilizar de alguns jargões. Mas, se você estiver escrevendo para um público em geral, dependendo do jargão que você utiliza, umas pessoas vão entender e outras não vão entender. É que nem a gente fala, né? Eu vou entrar com uma ação contra tal pessoa. No direito, a gente não usa essa frase. A gente fala, vou peticionar, né? Só que, as pessoas que não fizeram direito não entendem o que é peticionar, né? Então, às vezes... mas é que é errado falar entrar com ação. Tá, é errado para quem estudou para isso. Advogado, juiz, essa coisa arada toda. Agora, para nós, réis mortais, clichê, a gente pode usar. 10ª e última dica, clareza. Vamos lá. E, gente, cuidado, até vou começar aqui essa parte com uma frase que eu ouvi uma vez e eu achei bem legal. Nem tudo que é claro para você está claro para o outro. Então tome cuidado, né? Clareza. Redige as frases curtas e, portanto, use ponto à vontade. Escreva com toda simplicidade e clareza, sem embolar o assunto. Ser claro é ser coerente, conciso, não se contradizer. São inimigos da clareza a desobediência às normas da língua, os períodos longos e o vocabulário difícil, rebuscado ou impreciso. O segredo está em não deixar nada subentendido, nem imaginar que o leitor sabe o que se quer dizer. Evidencie todo o conteúdo da escrita. Lembre-se de que está dando uma opinião, desenvolvendo ideias, narrando um fato. O mais importante é fazer-se entender e não esperar que o outro adivinhe o que você quer dizer. Beleza, pessoal? 10 dicas de hoje. Não vou dar redaçãozinha para vocês fazerem. Isso será feito na aula que vem, quarta-feira. Beleza? Beijo, juízo. Tchau, tchau.